Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 70, com o tema Elogios. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, verso 28. Dirigira-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminara as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz as bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas, prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o, com boa vontade e entendimento, na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Meus irmãos, minhas irmãs, quando vimos o título da lição de hoje, através da sabedoria do benfeitor espiritual, pelo lápis iluminado do médium, automaticamente o mecanismo do pensamento trouxe-nos aquela bela lição. Aliás, na verdade, mais uma bela lição do nosso Mestre Jesus, o Cristo, quando ele é chamado de Bom Mestre, no qual ele diz: por que me chamas de bom? Bom, só o Pai que está nos céus. Lembramos também de um grande trabalhador do movimento espírita brasileiro, onde sua humildade e bom humor levaram-no até o cantor Roberto Carlos, sim, o rei da música popular brasileira, que já o aguardava para lhe fazer uma doação, onde de fato aquela doação serviu-lhe para o nosso querido gigante deitado, como carinhosamente era chamado. Serviu-lhe
para construir algumas instituições de caridade. Falamos de Jerônimo Mendonça, que mesmo tetraplégico, preso a uma cama especialmente construída para ele, realizava palestras em vários estados do nosso Brasil. Hoje, já na pátria espiritual, está totalmente saudável e continua trabalhando para o Cristo de Deus. E Peixotinho, Ivone Pereira, Raul Teixeira, Chico e Divaldo. Imagine se esses deixassem ser levados pelo veneno do elogio. Chico mesmo foi chamado de o Francisco de Assis brasileiro, que educadamente e com um certo teor de humor afirmou que de Francisco de Assis só tinha o cisco. Meus irmãos, muitas vezes o elogio vem com o carinho verdadeiro, outros disfarçados com a túnica da boa educação, mas ambos se tornam campo minado para a queda do trabalhador. Imaginemos quantos elogios o nosso professor Kardec recebia pelo fato de ter codificado os tesouros que formam a nossa querida doutrina espírita. E que sabiamente, e já atento a isso, evitava-os educadamente. Seu bom senso foi tão evidente que ele mesmo indagou aos espíritos que não era correto assinar uma obra que não lhe pertencia. Daí, através de revelações, lhe foi informado sobre uma existência sua na antiga Gália, hoje a França, cujo nome era Allan Kardec, e daí então adotou o pseudônimo para assim materializar as obras que pertencem a Deus. Todos os dias constatamos, em todas ou na maioria delas, nos referimos às reuniões de estudo e educação mediúnica, comunicações de espíritos ainda muito arraigados na ignorância, no mal, que para conscientizar, orientar, educar o pensamento desses irmãos, que muitas vezes apresentam-se com um aspecto de superioridade agressiva, e que após, por experiência dos orientadores dessas reuniões, os elogiam e elas começam a ficar calmas, menos agressivas, mais abertas ao diálogo, por terem o ego massageado. Observamos aí o quanto o ser humano, nas duas dimensões de vidas, por não ouvir e guardar a palavra de Deus, caem no oceano poluído das paixões inferiores. Há uma demonstração clara na maioria das pessoas de um acreditar sem crer, que precisam do fenômeno da palavra enérgica para acender o estopim do elogio, exaltando aquelas pessoas ao ponto de serem consideradas como estrelas, celebridades, deuses e até mesmo o próprio Cristo, em muitas ocasiões. Temos um exemplo aqui no Brasil. No campo artístico, verificamos um verdadeiro oceano de pessoas que são praticamente divindades. Isso mesmo, divindades. Segundo um amigo já desencarnado, que era muito fã desse famoso artista, disse-nos que lá no país que ele nasceu, criaram uma religião em homenagem ao seu ídolo e construíram até mesmo uma igreja.
Nos referimos a Elvis Presley. Outro fato foi que, registrado pelas câmeras, foi a apresentação de uma famosa cantora brasileira em Portugal, onde uma fã, de forma súbita, subiu ao palco ajoelhando-se para venerar aquela artista, tentando beijar-lhe os pés, e aquela artista se afastando para não ser tocada. Lembramos também de um vídeo de Divaldo Franco que circula na internet sobre a visita que o mesmo fez à Índia, onde conheceu Satya Sai Baba. O guru indiano é muito conhecido no mundo pelos fenômenos de materializações de objetos que ofertava para aquela multidão que o venerava. Em uma dessas aparições, ele conversou com Divaldo, perguntando ao médium baiano se ele o considerava um deus. E claro, Divaldo, com sua simplicidade e educação, informou-lhe que ele não era uma divindade, e sim um servo de Deus. É preciso lembrar, meus irmãos, e não só lembrar, mas meditar e colocar em ação a profunda lição contida na parábola dos talentos. Muitos irmãos analisam essa lição apenas superficialmente, deixando de lado a grandeza e riqueza espiritual que ela possui, como também todas as lições dos ensinos do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Os 2 primeiros servos multiplicaram os talentos confiados pelo Senhor. O último, temeroso, escondeu o único talento que lhe foi dado a responsabilidade de multiplicar. Assim são os que se deixam levar pelos aplausos da humanidade, não reconhecendo que tudo, absolutamente tudo que temos e somos, vem através da infinita bondade e perfeição do Criador. É muito importante fixarmos essas lições do benfeitor espiritual Emmanuel, para que o vírus do elogio e de outras paixões não nos contamine. Lembremos, somos seres espirituais em experiência humana. Estamos ainda na categoria de espíritos imperfeitos. Portanto, não podemos ter a audácia de nos considerarmos seres melhores que outros. Cada um tem suas aptidões, talentos e etc., para contribuir para o bem da humanidade. Lembremos, Emmanuel, a passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Vigilância e oração adverte o Cristo, para não cairmos nas armadilhas das sombras interiores que ainda insistimos, muitas vezes, em manter em nosso campo vibracional. Uma dica é a leitura do livro Aconteceu na Casa Espírita, para que a gente analise perfeitamente essas situações de elogio e de egoísmo. Essa foi nossa contribuição para o divulgar.net.